a chegar. Senhor Benedito Diniz de Almeida, vice-prefeito. Convido o doutor Matheus Afonso Chaves, secretário de
administrativo. Convido o sargento Salomão, comandante do destacamento policial de Bocaina de Minas. Sessão solene de homenagem a todos os ex-presidentes da Câmara Municipal de Bocaina de Minas. Convido todos os presentes para homenagear a nossa pátria com o hino nacional que será executado pela Corporação Musical Nossa Senhora do Rosário. Senhor José Ferreira Diniz, digníssimo prefeito de Bocaina de Minas, excelentíssimo senhor Benedito Diniz de Almeida, digníssimo vice-prefeito, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo doutor Matheus Afonso Chaves, digníssimo secretário administrativo, representando os demais secretários municipais, excelentíssimo sargento Salomão, digníssimo comandante do destacamento policial de Bocaina de Minas, demais autoridades, senhores e senhoras, a intenção desta presidência foi e é a de fixar na memória dos bocainenses os valores de seus homens públicos do Poder Legislativo Municipal, que com suas condutas adereçaram a nossa história, aqui vivendo numa espécie de unidade vital consigo mesmo e com seus conterrâneos. Foram cidadãos que desde cedo tiveram em suas mãos as chaves de ouro que transformaram os males em bem, os inimigos em amigos, contemplando e apreciando os lados positivos da vida e das pessoas. O tempo passou e ele é metafisicamente irreversível, mas, através da memória, é possível fazer a viagem de volta ao passado, ao arquivo da vida, fonte de recordações amenas. Dos homenageados, muitos já se foram, partiram para o paraíso.
Encontraram eles também suas pedras no caminho, mas souberam carregá-las, tratando-as como irmãs, tendo-as como amigas. Não fugiram da luta, porque sabiam que viver é lutar, e que, sendo carinhosos e dóceis com elas não os feriria no palmilhar das estradas cheias de encruzilhadas, ameaçadas de sombras negras e de sofrimento pertinados. Por isso, não lhes faltou o pão nem o alimento na mesa de suas almas. E, até o fim, valeu-lhes a pena manter altos os seus esforços, porque canalizaram todas as suas energias, que vive hoje em seus parentes e em algumas viúvas. Queiramos ou não, nós somos princípio e fim, alfa e ômega, trazendo conosco a alegria da madrugada nascente e a tristeza da escuridão da noite. Como ômega, sejamos como eles, que não morreram, mas que apenas com uma vela se apagaram ou pereceram como a andorinha. Hoje nós os reverenciamos e com seus retratos nesta galeria, os pôsteres deles ouvirão falar e, se quiser, conhecerão a história de cada um. Dos que se foram e dos que, felizmente, ainda conosco se encontram, vamos falar ainda que sinteticamente de cada um deles. Neste momento eu convido o vereador, Dr. José Pacheco de Araújo, que conduzirá Dona Maria Inês Abraão para descerrar o retrato de seu pai, primeiro presidente do Legislativo Municipal, Josias Cirilo Maciel. O homenageado foi agropecuarista e comerciante em Bocaina de Minas. Vocacionado para o bem e para o trabalho, sua conduta moral sempre ilibada. Pessoa austera, cívica e apegada ao seu torrão natal, foi exemplo de dignidade na sua vida privada e pública. Mudando-se já com boa idade para a cidade de Barra Mansa, aí se tornou profissional de empresa hoteleira e continuou a educação de seus filhos, que lhe seguiram o exemplo. Aí faleceu, deixando aos seus familiares e amigos uma saudade que ainda punge o coração de todos. Convido o vereador Inácio Dimas de Siqueira, que conduzirá eleitir para descerrar o retrato do senhor Francisco Oscar Diniz. Francisco Oscar Diniz, conhecido como Chiquinho Alferes, foi grande agropecuarista na localidade denominada Santana, município de Bocaina de Minas, e também comerciante nessa cidade. Homem generoso, de fino trato e de verdadeiro espírito público. Tornou-se um líder no meio de sua convivência, razão pela qual os eleitores o buscaram para seu representante e os vereadores o elegeram presidente da edilidade. Convido o vereador Fiel de Carvalho, foi comerciante nessa cidade. Homem bom e de grande perspicácia comercial, onde logrou muito êxito. Estimado por todos, esse representante do povo na Câmara Municipal, da qual foi presidente. João Clímaco Amaro Carreiro,
casou-se com a bocainense, filha do saudoso Antônio Mariano Dias, carinhosamente chamado Soanito, homem que emprestou a vida toda as suas qualidades a serviço dos bocainenses. Seguindo o exemplo de seu sogro, que se juntou às suas qualidades de homem também austero e honesto, teve os auspícios de nosso povo, tornando-se seu representante junto à edilidade para se tornar presidente do Poder Legislativo. Sebastião Luiz da Silva foi também agropecuarista em Bocaina de Minas. De família tradicional e dado ao trabalho honesto, recebeu dos bocainenses as honras de uma respeitável votação para a Câmara de Vereadores, da qual foi seu presidente. José Ferreira Diniz, para descerrar o seu retrato na galeria dos ex-presidentes. José Ferreira Diniz é o nosso estimado prefeito, homem popular que sabe servir e bem a todos que o procura. Já na sua juventude, teve-se querido pelos seus conterrâneos, elegendo-se vereador, depois presidente da Câmara Municipal, até que agora está comandando os destinos administrativos do município. Convido o vereador Joaquim Pereira Nunes, que conduzirá Antônio Sérgio Dias de Moraes para descerrar o retrato de seu pai, senhor Celso Laércio Diniz de Moraes. Celso era da cidade de Bananal, estado de São Paulo, mas desde jovem teve seu coração plantado na nossa terra. Vindo de lá para cá a passeio, em companhia de pessoas da família Mariano Dias, aqui após algum tempo, enamorou-se da dona Dirce, filha também de Soanito, de quem já falei, e com ela se casou. Tornou-se agropecuarista em Bocaina e nunca mais a deixou. Pessoa inteligente e de grande capacidade de serviço, conseguiu formar os filhos, aos quais deu uma assistência considerável. Continua algum deles com atividades agropecuárias em Bocaina, verdadeiros exemplos de pessoas que sabem lutar e vencer. A fama da Fazenda Sertão atravessa as fronteiras de Minas Gerais com um gado sempre premiado nos maiores concursos leiteiros. Muito cedo nos deixou, quando se submeteu a uma cirurgia no hospital em Resende. Convido o vereador Reginaldo Alves, que conduzirá o senhor Jerônimo Pinto Santana para descerrar o retrato na galeria dos ex-presidentes. Jerônimo Pinto Santana não é apenas um cidadão honorário de Bocaina de Minas. Na verdade, é nosso irmão. Desde jovem, aqui fincou seu coração e planejou toda a sua família e suas atividades profissionais. Funcionário da DIPOA, fiscal natural de todas as atividades relacionadas com laticínio, jamais criou qualquer dificuldade aos fabricantes de queijo e manteiga do município. Homem prudente,
paciente, conselheiro, amante da paz, de plena fidelidade aos bocainenses, interessado em nosso progresso, sempre admirado, respeitado por toda a comunidade. Retrato. José Sampaio Diniz foi vice-prefeito do município de Bocaina. Antes, com excelente votação, elegeu-se vereador, daí saindo para presidente da Câmara Municipal. Com seu coração sempre voltado para a nossa terra, embora dela se mudasse algumas vezes, para o consolo e conforto de seus familiares e seus amigos, se encontra entre nós, gozando do mesmo apreço e da mesma consideração. Convido o vereador João Diniz, que conduzirá o senhor Pedro José Diniz para descerrar o seu retrato na galeria dos ex-presidentes. Pedro José Diniz é de uma das famílias mais tradicionais de Bocaina. Seu pai, carinhosamente chamado de Zé Cota, era uma pessoa amada por todos. Pessoa modesta, honesta e generosa, tornou estimado e respeitado por todos os concidadãos. Por isso mesmo, recebendo nas urnas eleitorais o prêmio de seu valor, atingindo o honroso cargo de presidente da Câmara de Vereadores. Convido o vereador Alcídio de Souza, que conduzirá o senhor Benevides Vane Benfica para descerrar o seu retrato na galeria dos ex-presidentes. Para traçar o perfil da vida particular e pública de meu esposo. Mas só lhes posso dizer que vejo nele o ideal de um companheiro leal de todas as horas de minha vida. Convido o vereador Inácio Timas de Siqueira, que conduzirá o senhor José Cândido da Silva para descerrar o seu retrato. José Cândido da Silva, alcunhado José Bandeiro, é desses homens que só honram e dignificam a sua terra natal. Afeito ao trabalho e devida condida honestidade, aqui se junta um profundo sentimento de lealdade. O povo foi buscá-lo para seu representante e seus colegas de agilidade o escolheu para seu presidente. Quando soube honrar o seu mandato popular. Convido o vereador Joaquim Ferreira Nunes, que conduzirá o Antônio de Almeida para descerrar o seu retrato na galeria dos ex-presidentes.
Antônio de Almeida é uma pessoa de alto valor moral e intelectual, com cursos de língua inglesa e portuguesa em faculdades das mais avalizadas do estado do Rio. O mestre nem por isso abandonou sua terra natal. Muito ao contrário, sabendo das dificuldades pelas quais passava o ensino em nossa terra, aqui permaneceu para acudi-lo com sua inteligência luminosa, quer como professor do primeiro e segundo grau, quer como diretor do estabelecimento que foi. Convido o vereador Dr. José Pacheco de Araújo, que conduzirá Dr. José Rogério Honório Rômulo para descerrar o retrato. Dr. José Rogério Honório Rômulo é médico há alguns anos nesta cidade, a qual presta relevantes serviços profissionais. Pessoa competente, sobremaneira humana, de profundo sentimento de altruísmo caritativo, tornou-se um cidadão bocainense. Daí a razão principal pela qual o povo consagrou nas urnas eleitorais, tornando-o seu vivo representante, e seus colegas o fizeram merecidamente presidente do Poder Legislativo Municipal, que soube enobrecer com o seu apurado senso de responsabilidade, estrutura, competência comprovada. Com essas palavras que a razão e a emoção da hora me fizeram proferir, passo a palavra ao Dr. José Maciel de Almeida, que falará em nome de todos os homenageados. Presidente da Câmara, Dona Ruth, senhores vereadores, demais autoridades, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, minhas senhoras e meus senhores. Eu diria que é uma satisfação muito grande a gente poder ir na nossa terra nesse dia em que se presta homenagem a tantas pessoas, né, que muito fizeram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então eu poderia partir para o caminho de elogiar essas pessoas, né, ver o histórico dessas pessoas, tão bem dito pelo nosso presidente, mas a emoção faz com que a gente tente mudar um pouco o rumo, porque seria quase impraticável a gente tocar a coisa dessa maneira. Eu diria que no momento em que a classe política está tão mal vista, né, em todo o país, existem pessoas que, graças a Deus, pessoas aqui da nossa terra, do nosso rincão, que se lembram de homenagear, ainda homenagear aquelas pessoas que tinham na política aquela coisa mais pura, aquela coisa mais sentimental. Então isso me alegra muito, senhora presidente, senhores vereadores, porque a gente já há algum tempo está fora desse município, mas tem que procurar sempre que a gente pode, elevar o nome cada vez mais dessa terra, que tem já ultrapassou barreiras de Estado, já ultrapassou barreiras de tantos ucranianos que têm fluído por esse mundo afora, levando o conhecimento dessa terra pequena e de um coração tão grande. Eu diria que olhar para aquelas pessoas nos traz assim recordações tão gratas, citando alguns, por exemplo, sem citar meu pai, de Josias Maciel, o seu Chiquinho Alfredo, Zé Polônio, Jerônimo, Zé Manelo, o Rogério, meu companheiro, meu colega, praticamente me substituindo, né? Então faz com que a gente fique contente de ver que essas pessoas são relembradas num momento de dificuldades das mais diversas. Isso faz com que a gente acalme. Eu agora já estou começando a ficar calmo. Eu pensei que não ia conseguir falar. Mas felizmente isso agora também me confortou ver as pessoas sendo homenageadas. E diria eu, em nome desses ilustres presidentes da Câmara, quem sou eu para falar dessas pessoas que estão tanto tempo conhecem,
o Jerônimo, que sempre se encarregava de arrumar carona para mim embora de Goiânia, Augustinho, Pedro, Melo, Bené, João, né, o seu Chiquinho Pérez representado, o seu Zé Colônio, Zé, Antônio, Celso, todos os outros, né, o Zé Manuel. Isso faz com que a gente fica cada vez mais feliz de poder ter sido convidado. Isso eu vou levar para a eternidade, que um dia eu pude, dentro daquilo que eu consegui falar, né? A emoção realmente é muito forte, dizer que vocês estão de parabéns. Palavras só de gratidão, de congratulação por ter uma cidade pequena, as pessoas terem se lembrado que existem pessoas que são honestas, que foram honestas, que estão aqui ainda trabalhando pelo povo dessa terra. Eu faço voto que exemplos como esse, que nós que moramos em outros lugares, partamos aqui, levando para aqueles lugares onde nós atuamos, um exemplo digno de ser seguido. Um exemplo que a gente não vê, já não vê em muitos lugares. Hoje as pessoas estão preocupadas sempre em atrapalhar as outras pessoas. E quando a gente vê pessoas que estão batendo palmas e aplaudindo aqueles que fizeram alguma coisa na nossa terra, a gente tem que bater palmas e correr atrás, levar para todos os nossos lugares. E esse é o caminho do amor, esse é o caminho da família. E é isso que a gente está vendo aqui. É isso que vai se felizando cada vez mais. Quer dizer, a gente olha, passa um olhar, olha as pessoas, e dificilmente vai ver alguém que não tem um lacinho qualquer consanguíneo da nossa família. Olha para aquele quadro, a mesma coisa. Isso, minha gente, só Bucaina ainda consegue fazer. E é por isso que Bucaina cada vez mais está crescendo. É por isso que cada vez mais as pessoas que saem de Bucaina ocupam seus lugares, em qualquer lugar onde eles estejam. E a gente sabe disso. A gente conhece que todos os bucainenses lutam da menor posição até a maior, e todos eles têm vencido, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, e estão representando muito bem a nossa terra querida, Rio Grande de Minas. Então, meus amigos, eu agradeço de coração ter sido escolhido para dar uma palavra dessas pessoas que com certeza estão muito mais emocionadas até que eu. Eles sim, eles são ditos nos nossos aplausos, eles são aquelas pessoas que estão sendo homenageadas, e elas sim, é que cada um deveria ter falado uma palavra. Mas como disse a Ruth, vamos transformar, tentar colocar numa pessoa aquilo que é o pensamento de todos, que eu tenho certeza que é. Que Deus nos ajude, que Deus faça com que vocês continuem lutando pela nossa terra. E aqueles que se foram, que nesse momento, lá do céu, ore e reze por nós. Do atual legislativo em fazer a galeria dos ex-presidentes, além de ser uma homenagem justa a todos aqueles que desempenharam um papel no sentido de engrandecer cada vez mais este município, tem, para mim, também um cunho cultural, já que, observando essas fotografias, todos aqueles que aqui estão, possivelmente, na sua maioria, não se recordam ou não se lembram dessas pessoas. Pessoas que por aqui passaram, pessoas que marcaram época e marcaram presença no nosso município. Assim como o Maciel disse, seria muito pouco para que a gente pudesse falar de cada um, porque foram pessoas que realmente marcaram época neste município. E assim, os jovens, aqueles que nos precederão, poderão ter a oportunidade no futuro de ver estampado numa galeria os nomes daquelas pessoas que, de uma certa forma, ajudaram a engrandecer essa terra onde todos vamos viver. Muito obrigado. Que aqui vieram prestigiar essa sessão solene. Agradeço também ao senhor prefeito Zé Ferreira Diniz, em especial ao doutor Matheus, que muito colaborou para o êxito dessa solenidade. Declaro encerrada a sessão solene da Câmara Municipal
e convido todos os presentes para um coquetel que será servido nas dependências superiores desta prefeitura. Dá uma passada um por um. Vai perto. Um por um. Não. O mais perto que você puder, vai. Obrigação. Opa. Foi diferente. Os outros, tudo ficaram parecidos, todos eles. O Pedro Costa também foi um pouco diferente, quase uma essa. Os outros ficaram bem idênticos, não? O Pedro Costa é aquele o do Pedro Costa faz uma radar bem antiga, né? É, Xoxinha Pedra, Obrigado. Agora você é imortal. Você é Senhor na porta. Deixa eu continuar.